Você se lascou bastante aqui, tá vendo que ele tá enfaixado, coitado. Oi pra você que tá aí, esse é o canal Inspire e Atualizei, tudo bem com você? E aí, escorpião? Sejam muito bem-vindos. Se você caiu aqui de paraquedas é porque temos informações pra você, conselhos, babados, às vezes. Essa é uma leitura intuitiva, coletiva, atemporal, descontraída na medida do possível, que às vezes não é possível. Às vezes vem a chinelada. Sabe aquela chinelada de mãe que dobra, ela faz até curva. Então é isso aí. Vai ter umas tosses aí no meio do vídeo porque eu estou com alergia. A agenda de junho está aberta, mais informações está aqui embaixo para você entrar em contato direto com... Tem pelo de cachorro para todo lado. Para você entrar direto em contato no WhatsApp, certo? Não vai ressoar com todos, o de sempre. Pegue aquilo que servir para você, o que não servir, descarte, deixe para o coleguinha. Vamos lá. Se concentre e vamos para o primeiro. Se eu tiver voz até o final do vídeo, já vai ser um grande... Qual vai ser o primeiro recado aqui para escorpião? Mulher guerreira, você tem respondido ao seu chamado mais profundo? Tem muita... Parece muito com a rainha de espadas, né, do tarô. Que é uma pessoa mais fria, mais racional, mais lógica. Uma pessoa mais centralizadora que até tem outras pessoas que podem resolver por ela alguma situação ali, aqui. Mas ela quer resolver e se meter em tudo. Se identificou? Vamos ver qual que é a mensagem aqui dessa carta. Ela raramente sai. Se você não tivesse medo, o que você faria? O que você está sendo chamado a fazer ou enfrentar que exige coragem? Se não tivesse medo, o que faria? Viver uma vida guiada pelo coração e pela alma não é fácil e tranquilo. Viver uma vida guiada pelo coração e pela alma exige coragem para triunfar sobre o medo. Muitas vezes, nossos medos são os guardiões dos nossos maiores dons. E quanto mais resistência tivermos para atender a um chamado, mais importante ele se torna para o crescimento da nossa alma. Às vezes, o medo é um sinal de que estamos no caminho certo. Então tá bom. Estamos falando aí de uma pessoa, pode ser homem ou pode ser mulher. É uma energia, é uma energia. Todo mundo tem energia masculina e feminina, tá? Então assim, pode ser um homem também guerreiro. Essa não é a questão. No final do deck nós temos o Pilar da Luz. Sua vibração está crescendo. Você é o oráculo. Aqui você tá aprendendo, escorpião, que ficar no controle nem sempre é a melhor decisão. Nem sempre. Quase nunca. Praticamente nunca. A gente tem essa visão, essa vontade de controlar as coisas, né? Para que tudo saia conforme a gente quer. Mas, entretanto, todavia, porém, não funciona desse jeito. Então eu sinto aqui uma questão de você soltar um pouco esse controle. Porque você pode adoecer, né? Diante de tanta... porque pode haver insatisfações que geram doenças, por exemplo, sabe? Doenças psicológicas. Então, é isso. Vocês estão com medo das coisas saírem do seu controle. Só que nunca estiveram. Eu falei só falar do medo, ó. Só falar do medo. As coisas nunca estiveram no nosso controle. No seu controle. Tá no controle do divino. Vamos entender aqui melhor com o tarô. Não sei se eu vou conseguir fazer esse vídeo por conta da garganta. Então, escorpião, vamos ver aí como vocês estão no momento.
Já tô só embaralhando. 10 de espadas caiu com 3 de paus. Vou perguntar como vocês estão. Como vocês estão neste momento? Como o escorpião está neste momento? O que está acontecendo na energia dessa egrégora de escorpião? Falei da rainha de espada? Olha só. Parece que vocês estão nessa energia da rainha de espada, né? Como o escorpião está. Nossa. A carta de vocês. Mais o que? Os enamorados. Só arcano maior, hein? Mais uma. 9 de paus. O carro no final do deck. As de paus. 5 de copas. Vocês estão passando por uma transição aqui. Por isso que veio falando dessa mulher guerreira, né? De não centralizar tanto as coisas, de você ter a ideia ilusória de controle, que vem na minha mente. Uma ideia ilusória de controle, porque realmente é uma ideia ilusória. Você tá aprendendo a responder esse chamado, porque antes você estava vivendo no automático. Então aqui tem uma escolha, aqui você escolhe. Eu não quero fazer mais tal coisa, eu não quero trabalhar mais com isso, eu não quero mais esse tipo de relacionamento, esse tipo de amizade, eu não quero. A carta da morte é você escolhendo transformar, mudar, entendeu? E esse 9 de paus vem me falando o porquê que você quer mudar. Ao mesmo tempo, peraí, temos duas informações. O porquê que vocês não querem mudar, 9 de paus. Falando que você se lascou bastante aqui, tá vendo que ele tá enfaixado, coitado. E a outra informação seria, vocês se blindando dessa transformação, com medo dessa transformação. Só que isso aqui, ó, é espiritual. O carro com as de paus. Não tem como você fugir, entendeu? É uma mudança necessária. Então vocês estão passando aí por essa mudança necessária. Certo. Vamos ver nos próximos dias como vai estar Escorpião. Nos próximos dias. Energia geral. 8 de ouros. Dedicados aí. Desafio. Uma só. Faz favor. Vou aceitar uma só. Valete de copas. Existe uma certa resistência aqui à mudança, né? Medo de mudança. Inclusive falou na mensagem que eu li para vocês. O 8 de ouros, ele vem falando de teimosia. Geralmente, quando tá na luz, é dedicação. Mas se ele tiver na escuridão, ele é pura teimosia. Conflitos internos. O valete de copas aqui, embaixo da carta dos enamorados. Como desafio, é um verdadeiro bobo da corte aqui. Imaturo, gosta de brincar com o sentimento das pessoas. Eu vou ver melhor essa carta aqui. Me fala desse valete de copas no desafio. 9 de ouros. Aqui, na minha mente, vem uma falta de compromisso. Olha só, 3 e 3. 3 de copas, 3 de paus e a justiça. Uma falta de compromisso. A morte de novo. 7 de paus. Uma falta de compromisso aqui por imaturidade. Aqui a gente pode estar falando principalmente de relacionamento. Por exemplo, uma pessoa que tá solteira. Tá recém-solteira. E aí fica pulando de galho em galho. Esse valete de copas, ele é dissimulado. Ele é vítima, se faz de vítima. Com 9 de ouros, tem uma questão de oportunismo aqui. Pode ser vocês agindo com outra pessoa, ou pode ser outra pessoa agindo contra vocês, né? Pode estar espelhado
a leitura. Conselho. Fala desse 9 de paus aqui. 9 de copas. Tá tendo um monte de repetição de número, né? O diabo. Aqui você tem que ser verdadeiro com você mesmo. Nos próximos dias, cuidado com falsidades, cuidado com dissimulação, com vitimismo, cuidado com querer passar a carroça na frente do boi, querer... Sabe aquela pessoa que ela faz de tudo para conquistar alguma coisa ou alguém? E isso não importa como, só importa o resultado? Não seja essa pessoa. Me fala mais o 9 de copas. Aqui tem... Sabe quando a gente é criança e que a mãe fala assim... vai fazer seu dever de casa e depois você brinca? Pra te ensinar prioridades? Então, 9 de copas, ele me dá essa ideia. Primeiro o compromisso, depois a brincadeira. Porque aqui tem alguém buscando só o próprio prazer. A própria satisfação. Não tô falando que é errado, gente. A não ser que você esteja fazendo outras pessoas de escada. Me fala o 9 de copas. Rainha de ouros. Nossa Beyoncé aqui. 6 de espadas. Hierofante. A rainha de ouros com 9 de copas. Essa rainha é uma rainha muito sábia e muito calma. Muito serena. O conselho para você nos próximos dias aqui, Escorpião, é você agir com o máximo de maturidade possível. E não ignorar se houver a oportunidade de escutar aí um conselho de uma pessoa mais velha. Avô, avó, tio, tia, não sei. Entendeu? Me fala mais do 8 de ouros. Dez de paus. Você tá se Aqui você se sobrecarrega sem necessidade. As de espadas. O imperador. A força. Aqui nos próximos dias você tá se sobrecarregando sem necessidade. Você tá teimando a não atender uma missão que você tem. Que você já sabe que tem. Aqui eu não tô falando pra quem ainda não descobriu. Estou falando pra quem já sabe. E tá agindo como se fosse um valete, um pajem. Como se fosse uma criança mimada. Entendeu? Campo espiritual pra Escorpião. Como é que vai estar esse campo espiritual aqui deles? 3 de copas. O carro. Dá mais uma pra esse 3 de copas aqui. Pra mim, esse 3 de copas são guias. 10 de espadas. 3 de paus. 5 de copas. Esse 3 de copas aqui com 10 de espadas no espiritual, teus guias estão te ajudando ou vão te ajudar aqui a vencer essa imaturidade, a não se cobrar tanto, encerrando um ciclo. Aqui tem uma cura, ó. A temperança, a cura desse conflito interno. Mas tá uma coisa. Tá, veio 2, vou aceitar assim mesmo. Rei de ouros, cavaleiro de paus. São seus mentores mesmo, Escorpião. 7 de ouros, cavaleiro de copas, a justiça, a morte de novo. Me fala da temperança. 4 de ouros. Encerra-se um ciclo difícil aqui, espiritualmente, aqui também materialmente. Vocês têm aí uma equipe, digamos assim, que te ajuda. 6 de ouros. Estarão mais presentes do que nunca. Peraí que eu perdi minha pantufa. Estarão mais presentes do que nunca para te ajudar a sair de um apego. Você vai sair desse apego. Pode ser apego material, apego emocional,
que também envolve os Cavaleiros de Paus, um comportamento de impulsividade. O Cavaleiro de Paus não sabe nem pra onde que ele tá indo, mas ele tá indo. Ele tá indo, entendeu? Por isso que tem esse Rei de Ouros e a Rainha de Ouros, tá um embaixo do outro aqui. Aqui eles vão dar as coordenadas pra você. Vocês vão ter essa ajuda dos 6 de Ouros pra curar, pra virar a página. Certo. Relacionamento agora. Relacionamento. Esse deck é novo, por isso que ele fica caindo várias cartas. Veio 2, eu vou aceitar. A Roda da Fortuna com a Pendurada. O Hierofante. Me fala da Pendurada. Conflitos internos novamente. 5 de paus. Veio mais uma. 8 de copas. Aqui tem uma situação que, assim, a vida pode até te oferecer a oportunidade de ter uma pessoa, mas você tá assim, ó, 9 de paus. Lembra no início? 9 de paus. Uma resistência danada. 4 de espadas, Aqui não tá bom pra relacionamento. Aqui você precisa de curar. Por isso que veio a temperança. Primeiro uma cura. Depois relacionamento. Vocês têm muito trabalho pela frente aí. A espiritualidade vai ter que trabalhar muito ainda com vocês. Com essa egrégora que eu me conectei. Vocês estão focados em outros assuntos aqui. Não em relacionamento. Pode ser que tem gente aqui que tá até traumatizada com relacionamento. Vamos falar de trabalho, então. Campo profissional aqui dos escorpiões. O que eles podem esperar daqui pra frente? Campo profissional. Lembrando que essa leitura ela é válida a partir do momento que você assiste ela. Valete de ouros. Rei de espadas. Tem alguém começando algo novo aqui ou vai começar algo novo. 3 de espadas. Talvez seja algo que você não goste, ou talvez seja algo que você já fez e aí você tem que retornar. 5 de ouros. Talvez você tenha que retornar a fazer, porque não viu outra opção. Mas eu vou perguntar por que esse 3 de espadas? Por que do 3 de espadas? 8 de paus. As de espadas. Tem um ciclo aqui que você começou e não finalizou. É isso que eles estão falando no profissional. Porque tem uma energia de início, tem uma pessoa com um cargo superior aqui que pode ser um chefe. Aqui no fundo do deck nós temos a louca, que também é uma energia de início. 6 de paus, a lua. Talvez vocês tenham começado algo como sociedade. E aí deu alguma coisa errada, sabe? Por isso que tá esse 3 de espadas aqui. Eu acreditei, tava começando uma coisa nova com alguém. Uma espécie de sociedade. Essa pessoa não era quem eu imaginava ser. 3 de espadas, 8 de paus e o As de espadas. Aqui, aparentemente, essa pessoa te procura. Ela te procura. Ou, no caso, você risca de vez essa pessoa daqui. Não quero mais nada com você. Já tá muito grande. Vamos ver agora o conselho. Conselho final. 5 de ouros. Rainha de paus. 7 de ouros. Cavaleiro de copas. 6 de ouros de novo. Esses mentores, ou essa mentora aqui, ela vai te ajudar a te mostrar oportunidades
que você não tá vendo. Você não tá vendo certas oportunidades aqui. Porque no campo profissional não tá muito favorável. E talvez essa mentora, essa rainha de paus, ela vá te induzir a uma nova ideia para você buscar essa nova ideia, Cavaleiro de Copas. Já que você começou algo que não conseguiu terminar por influência de outras pessoas e aqui, enfim. Mas o que tá garantido aqui é uma ajuda. Esse cavaleiro, ele passa para te ajudar. Essa rainha de paus, ela tá aqui para te ajudar. Então não fica aí pensando, nossa, 5 de ouros, vou passar necessidade. Vou até clarificar. 5 de ouros. Aqui eu vejo uma nova oportunidade. 4 de paus. Uma nova parceria aqui, tá? O mago. Provavelmente vocês vão começar algo, 3 de paus, um mago, 3 de paus, 5 de copas, o imperador. Vocês vão começar aqui na questão do trabalho, falei que era conselho, mas na questão do trabalho, vocês vão trabalhar por conta própria. Por isso essa insatisfação, porque vocês tentaram trabalhar para outras pessoas e não conseguiram. Aqui são pessoas que não conseguem trabalhar, por exemplo, de CLT, sabe? Não funciona, porque tem energia do mago, tem energia do imperador. São pessoas que não conseguem seguir certas regras rígidas do mercado. Você vai ter o amparo aqui, não fique se lamentando. Você vai ter a sua oportunidade e chega uma nova pessoa com esse 4 de paus. Ou você vai em algum lugar que conhece uma pessoa que vai te instruir, vai te dar uma ideia. Às vezes numa conversa informal mesmo, sem estar falando de trabalho, sabe? Sem estar falando de trabalho, essa pessoa fala alguma coisa e aí você tem um insight, sabe? Uma ideia assim, caramba, se eu fizesse tal coisa, nossa, acho que eu posso fazer isso e tal. E aí você vai trabalhar sozinho. Sozinho, no caso, autônomo, dono do seu próprio negócio. Mas é que eles pedem para você não ficar se vitimizando. Tá? Tem muito isso aqui. Seja essa mulher guerreira ou esse homem guerreiro. Aqui não dá tempo mais de você fazer escolha. A escolha já foi feita. Porque não escolher também é uma escolha. Entenderam, meus amores? Deixe o like, se inscreve no canal. Vou deixar aqui as informações aqui embaixo para entrar em contato, para consulta particular. Boa sorte para vocês. A gente se vê na próxima.